que eu escolhi hoje é a formação. Não a informação, né? Porque informação nós temos bilhões de notícias aí, a gente não consegue dar conta de tanta informação. Mas o que nós precisamos tomar cuidado, pensar, é que apesar da idade de cada um de nós, a formação não termina, uma tarefa que não deve terminar nunca. A gente tem que estar sempre se formando, né? Em todos os aspectos. Aí eu vou falar sobre todos. Por que que eu pensei nesse tema? Porque esse mês meu de outubro é um mês de aniversário da fundação do Opus Dei, da obra, a fundação do Opus Dei. Então, daqui 3 anos vai fazer 100 anos que existe o Opus Dei, né? Dia 2 de outubro de 2028, nós vamos comemorar 100 anos de fundação da obra, né? Chamada obra Opus Dei, Obras de Deus, né? E dia 2 de outubro, os Santos Anjos da Guarda. Então, nada melhor do que procurar a pôr os nossos anjos da guarda para trabalhar também para a gente, né? Fazer eles fazerem alguma coisa, né? Senão a gente passa a vida e não põe, e esquece dos anjos, né? Que é um grande auxiliador, um grande auxiliar nosso aí, né? Então, o São José Maria dizia que como é que eu poderia explicar o que é o Opus Dei? E São José Maria, muitas vezes, ele explicava o seguinte: o Opus Dei explicava que todo o trabalho do Opus Dei se resume em dar formação. Se ele quiser entender o que é o Opus Dei, é uma obra de Deus, é uma instituição da Igreja Católica que dá formação para as pessoas. Essa palestra aqui é isso, nada mais é do que formar as pessoas. O retiro é para a gente se formar. O recolhimento é para a gente se formar. Ah, então, tem muita formação. Tem aulas de doutrina, tem um monte de atividades na obra que que a obra procura formar as pessoas, para que a gente seja melhores cristãos, né? E não existe o Opus Dei não existe, não tem uma doutrina própria. Não existe uma doutrina do Opus Dei. Existe a doutrina da igreja. Então, a Opus Dei, a obra, segue a doutrina da obra, a doutrina da igreja. Então, qual a doutrina da obra? É a doutrina da igreja. A obra pode dizer que é uma pequena igreja que está inserida dentro da Igreja Universal, da Igreja Católica. Então, essa é a função do Opus Dei, é formar, é nos formar. Quanto mais nós nos formamos, seremos melhores cidadãos, melhores pais, melhores irmãos, melhores amigos, melhores cristãos, melhores católicos. E aí a gente consegue ajudar a melhorar um pouco o mundo. Essa aqui é a nossa, vamos dizer, a função que nós devemos fazer no meio do mundo, né? Uma formação que não se refere somente a uma parte da pessoa, mas todo o seu ser, né? Deve chegar igualmente ao entendimento, ao coração e à vontade. Então, é uma formação completa do ser humano. Não é uma formação simplesmente só do lado espiritual, do lado sobrenatural. Uma formação completa, desde o coração, a vontade, formar a vontade, que a gente tenha vontade de melhorar, que o nosso coração esteja próximo de Cristo, que a gente procure ser melhores, né, cidadãos, melhores pais, melhores seres humanos, vamos dizer assim. Então, por esse motivo, trata-se de uma formação humana espiritual, uma doutrinal religiosa também, uma formação profissional, que nós também temos que ser melhores profissionais. Se a gente quer ser a obra também vem dizer que a gente tem que santificar o trabalho. Santificar o trabalho quer dizer ser melhores pessoas no trabalho. Enquanto a gente faz o trabalho com mais amor, faz um trabalho mais bem feito, a gente com certeza vai ajudar a transformar esse mundo, né? A transformar o mundo para cuidar da natureza. Então, uma pessoa que procura cuidar,
fazer o trabalho bem feito, a gente vai procurar fazer melhor as coisas para que as coisas saiam de acordo com o que Deus quer, né? Então, ah, ajudas a considerar também a finalidade última dessa tarefa formativa. Qual que é a finalidade última, dessa formação? É a identificação com Jesus Cristo. Nada mais é do que a gente se identificar cada dia mais com Cristo. Quanto mais a gente se identificar com Cristo, mais a gente vai ter uma família alegre, vai ter lares luminosos e alegres, vai poder ajudar os outros, vai poder trabalhar melhor, vai poder fazer melhor o trabalho, vai poder render mais, né? Como nós precisamos de pessoas que saibam, que saibam fazer bem feito as coisas, né? Hoje a gente vê que falta gente com virtudes no mundo, né? E a formação também é formar as virtudes, né? Todas as virtudes aí, eu não vou falar de virtudes hoje, mas a formação é ir melhorando, ser melhores cristãos através de ser melhores, com maior virtudes, né? Então, os diversos meios de formação que temos no Opus Dei, as aulas, as meditações que eu já falava, as palestras, né? Essas palestras aqui, as conversas pessoais com o sacerdote, a direção espiritual, os retiros, né? Quanta coisa nós temos. E a gente, muitas vezes, quantas vezes a gente não passa tempo e a gente não olha, não presta atenção nisso, né? Porque a gente vive com os dois pés na terra, né? Eu falava esse é um exemplo que eu sempre acabo dando, que a gente deve viver um pé na terra e o coração e a cabeça no céu. Mas muitas das vezes, quase sempre, a gente está com os dois pés na terra. Então, essa formação que o Opus Dei vem nos dar é para que a gente tenha um coração e a cabeça no céu e um pé na terra. E para a gente ser muito, muito divinos, a gente tem que ser muito humano também. Então, você não pode ficar o dia inteiro dentro da igreja rezando. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que jogar bola, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que cuidar do corpo e da alma também, né? E essa formação é um conjunto todo, é o todo do ser humano. Então, também cuidar da saúde faz parte de ser um bom católico, né? Então, esses meios de formação que eu falava estão sustentados pelo que pode ir nos identificando mais diretamente com Cristo. E especialmente os sacramentos, né? O sacramento da missa e o sacramento da confissão. Como, como faz, como é importante você ir se identificando com Cristo através dos sacramentos, né? Especialmente a Eucaristia e o sacramento da confissão. E a oração também é alimentada pelo Evangelho, né? Essa formação também compete-nos e lendo o Evangelho 5 minutos por dia, né? Colocar isso como meta, como, como um objetivo, como assim no trabalho, como nós temos vários objetivos, colocar isso como meta, 5 minutos por dia é pouco, mas se a gente não colocar isso como meta, a gente não faz. E a gente não vai se identificando com Cristo. Então, tudo isso que essa formação que o Opus Dei vem nos dar, a gente vai passando pela vida como se Deus não existisse, porque a gente não presta atenção, né? A gente está mais prestando atenção nas nossas coisas do que nas coisas de Deus, né? É possível que com o passar do tempo, esses meios de informação que nós vamos recebendo não nos, não nos diga nada, né? A gente vai se acostumando, vai entrando na rotina, e a gente pode achar que isso eu já sei, né? Já tenho tantos anos de obra, eu vou na missa todo domingo, eu sou um bom cristão, eu já vou no retiro há não sei quantos anos. Então, a gente pode escutar um tema e achar, não, mas isso eu já sei, isso não compete,
isso eu tô acima desse nível, né? Então, esse é um grande perigo da gente achar que a gente achar que a gente já sabe as coisas, né? Então, sempre nós temos que estar. O fundador do Opus Dei, São José Maria, dizia: a formação nossa não deve terminar nunca, porque essa também é uma, é ser humilde, né? De saber que nós não somos bons. Como eu já falei muitas vezes, que o homem é aquele ser que esquece. Como a gente esquece, a gente precisa se formar, porque a gente esquece. A gente faz um retiro uma vez por ano, chega daí um mês, a gente não lembra mais. A gente já esquece. Então, por isso que a gente precisa fazer precisa. Seria bom que nós fizéssemos um retiro anual. Seria bom que a gente tivesse uma direção espiritual. Seria bom que a gente. Então, isso faz bem para nós. Essa formação que o Opus Dei vem nos dar faz um bem muito grande para a família, né? Para a família, para todos nós. Então, como faz falta a mulher, a esposa, ela precisa saber que Deus existe, né? E o marido precisa estar atento a isso, né? É muito fácil deixar Deus de lado. É muito fácil. A nossa natureza humana nos puxa para baixo. São Paulo já dizia que a gente não faça o bem que quero, mas faço o mal que não quero. A gente quer fazer o bem, mas a nossa natureza puxa para baixo, que são os 7 pecados capitais, né? A gente está sempre preguiçoso, sempre enrolando, sempre deixando para depois, sempre não tendo tempo para ir no retiro, sempre não tendo tempo para ir falar com Deus, para estar próximo. Tem essa natureza humana, e essa natureza humana não é que nós somos piores, nós somos assim, o ser humano é assim. E se a gente não se esforçar, não educar a nossa vontade para ser pessoas que identificam Cristo, a gente não vai se identificando. A gente vai se identificando com nada, né? A gente vai ficando egoísta, né? Se identificando com nós mesmos. Então, por isso é muito importante manter uma atitude de escuta ativa. Nós temos que aprender a escutar, né? Escutar, entender, a procurar aprender, confrontar em cada meio de formação, confrontar o que voltamos a ouvir lá há 15 anos atrás, há um ano atrás, 2 anos atrás. Esse tema, outro dia caiu uma ficha, e a ficha vai caindo sempre, né? Outro dia caiu uma ficha, falei, puta, eu não tinha pensado. O padre falava sobre os anjos da guarda, dia 2 de outubro, né? E falava que os anjos são mensageiros de Deus, que Deus vai colocando na nossa vida para ir se identificando com Cristo, com Deus, para saber que Deus existe. Eu falei, puta, eu não tinha pensado nisso. Por isso que eu falava de colocar os anjos, os nossos anjos, para ajudar, para nos ajudar, né? Para ir trabalhando isso em nós, para ir trabalhando nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, para ir tirando isso, limpando de nós isso, né? E se a gente não se atentar a isso, a gente fica egoísta, a gente é apegado aos bens materiais, a gente se apega às coisas da terra e esquece das coisas de Deus. Então, nós temos que ter sempre esse entusiasmo da primeira vez, como o fundador do Opus Dei sugeria, entusiasmo das primeiras vezes, né? Do começo. O começo tudo é bonito, né? Não, o primeiro retiro, maravilhoso, nossa, que eu agora encontrei meu caminho, mas ter a perseverança disso a vida inteira, de ter essa constância na vida espiritual, essa é a santidade que Deus nos pede, né? E não é simples fazer isso. No começo tudo é maravilhoso, né? Pode falar com o padre sacerdote, nossa, conheci um padre, agora vai, puta, bacana que eu escutei no retiro, é maravilhoso, tudo isso, tá? Agora encontrei o caminho, mas a vida se a gente não educar a vontade para ser pessoas melhores, a gente vai acabar caindo pelo caminho, ficando pelo caminho, né? Tem um ponto de caminho que diz, o 334,
horas, rezas, né? Mortificas-te, trabalhas em 1000 coisas de apostolado, mas não estudas, então não serves, se não mudas. O estudo, a formação profissional, seja qual for a formação, entre nós, é uma obrigação grave. Então, o fundador Aposento dizia, é uma obrigação grave a gente se formar. Então, essa formação, não é a informação, mas a formação em todos os aspectos, ela é uma obrigação grave. E a gente esquece disso, né? Porque não está muito na moda falar falar das coisas de Deus, né? Você vai na missa todo domingo, pelo amor de Deus, isso já está fora de moda. Você vai confessar, mas como não precisa mais, eu confesso sozinho. Então, ele vai inventando um monte de coisa. O ser humano é assim. Não é que nós somos. Não é que o mundo hoje está diferente. Muitas pessoas falam que hoje o mundo está difícil de ter filho, porque, mas foi desde a época de Cristo, antes de Cristo, né? Sempre foi assim, guerras. Hoje tem guerra e sempre teve guerra. É que o ser humano, essa tendência da natureza humana vai existir sempre. E se a gente não lutar, a gente esmorece. Outro ponto de caminho, frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto e não estudas, não me digas que és bom, és apenas bonzinho. E nós não podemos ser pessoas boazinhas. Mas como é que é fulano? Ah, ele é muito bonzinho. Nós precisamos ser pessoas boas. Eu vi um tempo atrás aí uma meditação aí tá tudo bem, pode ser um pouco exagerado o termo, mas dizia que nós não podemos ser bonzinhos, nós temos que ser revolucionários. Tudo bem, nós não revolucionários no mau sentido, mas revolucionários interiormente, né? Nós temos que revolucionar as pessoas que estão à nossa volta. E para se revolucionar, precisa identificar com Cristo. Precisa nós precisamos dessa formação. É, então, outro ponto também que diz o seguinte: se tem de ser sal e luz, se nós precisamos ser sal e luz, e precisamos ser, né, em todos os lugares, necessitas de ciência de idoneidade. Ou julgas que, por seres cábula e comodista, cábula é quando você cabula a aula, né? Vai dando um jeitinho, assina para mim lá na escola. Então, ou julgas que, por seres cábula e comodista, há de receber ciência infusa. Quer dizer, será que nós achamos que Deus vai mandar cair uma, uma coisa na minha cabeça e tudo vai acontecer comigo? Tudo vai dar certo, né? Não, eu tenho que procurar a ser uma pessoa melhor. E para isso eu preciso procurar me estar disposto a me formar, né? Outro ponto, eu peguei vários pontos aqui, todos eles falam sobre, impressionante esse tema, né? Está bem que ponhas esse empenho no estudo, sempre que ponhas o mesmo empenho em adquirir a vida interior. Podemos estudar, temos que estudar, temos que ser pessoas melhores, temos que ser pessoas mais cultas, mas desde que você coloque empenho em adquirir a vida interior. Quando você coloca empenho em vida interior, tudo acontece. Aí porque vem a graça de Deus, né? A graça vai nos transformando, né? E sem você pensar falar várias línguas, estudar, ser culto, mas não cuidar da vida interior, nós ficamos mancos, nós ficamos pessoas incompletas, né? Não somos um verdadeiro ser humano. Então, uma pessoa que queira melhorar em todos esses aspectos tem que procurar melhorar a vida interior. Outro ponto que dizia, cultura. Bom, que ninguém nos vença em ambicioná-la e possuí-la. Mas a cultura é meio e não fim. Então, não é fim a- o nosso estudo, nossa cultura, ser uma pessoa bem formada profissionalmente, vamos dizer, mas isso é meio. O fim é a identificação com Cristo.
O fim nosso é identificarmos com Cristo. O que é ser um católico bom? É identificação com Cristo. Como faz isso? Dá um trabalho do cão. Dá um trabalho do cão fazer tudo isso. E a vida inteira não é simples. Por isso que essa formação não deve terminar nunca. Mas eu acho que eu falava parece no mês passado, que perseverar começar é de todos, perseverar é de santos. Então, essa formação realmente precisa de perseverança e precisa de santidade. E isso é o que Deus nos pede. Ser pessoas. Ah, mas não é muito pedir santo? Não, mas é procurar ser pessoas melhores. E quando eu procuro ser melhor, eu estou buscando a minha santidade, né? Então, na medida em que a formação tender mais efetivamente a uma progressiva identificação pessoal com Cristo, ela nos levará também a uma crescente sentir como próprias as alegrias e as dores de todo o mundo. Sabemos que a vida tem alegrias, mas tem mais dores do que alegrias. Tem mais churrasco, a gente faz de vez em quando, mas o dia a dia, trabalho é mais pesado do que o churrasco, né? As festas não é toda hora que nós temos, né? Nós temos mais dias normais do que festas. Então é assim na nossa vida também. Tem mais cruz então tem mais coisas difíceis, obstáculos para a gente se ultrapassar do que coisas meritórias, vamos dizer. Então, como escreve São Paulo? Tudo é vosso e vós é de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, um bom católico, um bom pessoa que quer ser uma pessoa melhor, é uma pessoa que busca essa identificação com Cristo através dessa formação que a gente deveria procurar sempre estar nos formando para ser pessoas, para poder levar outros a Deus, né? Para levar outras pessoas até Deus. Eu acho que é isso, pessoal.